Olá meninos e meninas, eu sou Isabel e hoje nós vamos estudar nesse momento a flexão de pessoa. Então já existem outras flexões de tempo, de modo, de número, né? Procurem aí no site as outras aulas. E agora então a flexão de pessoa. Quando a gente fala de pessoa é primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Então vamos entender o que é essa diferença que existe aí. Bom, deixa eu chegar isso para cá. Isso ali. Então olha só, primeira, segunda e terceira pessoa. E aí a gente sabe que a primeira pessoa existe no plural e no singular. Então a primeira pessoa do singular é o eu, primeira pessoa do plural é o nós. Segunda pessoa do singular é o tu, segunda pessoa do plural o vós. Terceira pessoa do singular o ele ou ela, do plural eles e elas. Esses são os pronomes retos, considerados retos, ou seja, pronomes em posição de sujeito que, portanto, são usados para conjugar os verbos, tá? Mas não necessariamente são esses pronomes apenas. Por exemplo, nós temos os pronomes de tratamento. Você, a senhora, o senhor, né, vossa senhoria, vossa excelência. Todos os pronomes de tratamento também são empregados para identificar um sujeito de ação, né? Mas todos os pronomes de tratamento estão incluídos na terceira pessoa, tá? Então vamos trabalhar em termos de conjugação com as pessoas que variam, tá? Em número. Então, o eu e o nós, o tu e o vós, o ele, ela, eles, elas. O eu e o nós designa a pessoa que fala, tá? Então, aquela que fala, o falante, o locutor, é o emissor, é designado pelo eu, ou se ele estiver em grupo, pelo nós, tá? A segunda pessoa, ela designa aquela a quem se fala, né? Então, você está falando com o outro é o tu, tá lá, né? O tu ou vós, se for plural. E a terceira pessoa designa a pessoa de quem se fala, tá? É aquela pessoa de quem se fala, é o ele, é o ela. Então, o eu é a pessoa que fala, o tu, a pessoa com quem se fala, e o ele é a pessoa de quem se fala. Essas são as três pessoas do discurso. E aí, de novo, o pronome de tratamento, os pronomes de tratamento são de terceira pessoa, mas eles indicam aquele a quem se fala. Então, existe uma diferença, né, em relação a essa articulação da segunda e da terceira pessoa em relação aos pronomes de tratamento. Aí é uma outra conversa que a gente vai ter daqui a pouco, tá? Então vamos ficar com os pronomes retos, que são esses daqui, que são os pronomes que naturalmente fazem o sujeito ou objeto da oração. Então olha só, falamos de você ontem. Falamos o nós, primeira pessoa do plural, né? O fizeste, a segunda pessoa do singular, fizeste o que pedi. A terceira pessoa do plural, bateram a porta ao sair, né? Então aqui as pessoas representadas. Bom, primeira observação, que é aquela do pronome de tratamento que eu acabei de dizer para vocês. Os pronomes de tratamento são pronomes que, por uma questão de arbitrariedade e convenção, são colocados na terceira pessoa do singular. Seria fácil, por exemplo, a gente colocar os pronomes de tratamento na segunda pessoa, já que os pronomes de tratamento também indicam com quem você está falando. Você só usa um pronome de tratamento quando o outro está diante de você, né? A gente não diz, a senhora quer um copo d'água se a senhora não estiver, né, a pessoa não estiver na sua frente. Então, a gente só usa o pronome de tratamento numa relação igual a que a gente usaria o tu. Mas, hoje, na nossa sociedade, é muito mais comum se usar a terceira pessoa, se usar o você ou a senhora, né, o senhor, vossa senhoria, etc., do que usar o tu, né? Uma coisa que é interessante perceber também, como o pronome de tratamento é um pronome
diferente do pronome reto, é como se fosse assim, o pronome reto é para todo dia. O pronome de tratamento envolve uma circunstância especial, né? Então, nós usamos você, que é um pronome de tratamento, porque o pronome de tratamento você era originalmente vossa mercê. Então, se a gente acha que existe pompa em usar um vossa excelência, né, em usar um vossa senhoria, existe também pompa em usar vossa mercê. Só que com o passar do tempo, o vossa mercê era tão usado, tão empregado, né? Porque o tu era empregado em situações de familiaridade, dentro de casa, né? E o você era empregado em situações mais próximas, mas que não eram familiares, os vizinhos, por exemplo, né? Então, os vizinhos, os conhecidos, tudo era vossa mercê para lá, vossa mercê para cá, e com o tempo, então, o vossa mercê se reduziu para você, né? Caiu, ficou só a primeira sílaba e a última sílaba do vossa mercê, o você, né? Então, essa redução não fez perder a natureza do pronome de tratamento, que é um pronome de terceira pessoa, tá? Então, o que acontece nessa história toda? Embora indique a pessoa a quem se fala, quando você usa um pronome de tratamento, você está sendo mais cerimonioso do que se você usasse o tu. Então, no nosso dia a dia, a gente não percebe isso porque a gente usa o tu e o você de maneira igual. Mas não era assim. A gramática faz essa diferença. Então, se você chega para alguém, segundo a gramática tradicional, e diz assim, tu podes me ajudar, isso é muito mais próximo do que você pode me ajudar, porque o você é um pronome de tratamento e o tu não. O tu é um pronome familiar. Tá? Então, o você, embora as pessoas acham que é desrespeitoso hoje em dia, né? Você tem que usar o senhor, a senhora e não o você é tão respeitoso quanto o senhor e a senhora, né? Vossa mercê. É que o nosso uso está transformando você em popular e informal, mas ele não é, né? Ele não é. Ele é um pronome de tratamento, tão cerimonioso quanto vossa senhoria, tá? Para a gramática, não estou dizendo o nosso uso comum, estou dizendo para a gramática. Então, lembrar disso, pronome de tratamento, vossa excelência, pode dizer a verdade. Parece, por exemplo, se a gente compare essas duas frases, vossa excelência pode dizer a verdade? Vamos imaginar um deputado falando para outro deputado, né? Vossa excelência pode dizer a verdade? E no outro, vossa excelência, podeis dizer a verdade? Olha que, embora as palavras sejam as mesmas, a vírgula que foi colocada aqui, ó, faz uma diferença danada. Por quê? Porque no primeiro caso, vossa excelência é o sujeito do pode. Vossa excelência pode dizer a verdade? E aí, o sujeito do pode é o vossa excelência. Vossa excelência é um pronome de tratamento em terceira pessoa e o verbo está na terceira pessoa. Se a gente coloca vossa excelência, vírgula, a vírgula transforma esse termo vossa excelência em vocativo. Ele deixa de ser o sujeito para ser o vocativo. E aí o sujeito não vai ser mais a terceira pessoa, vai ser a pessoa do verbo. Então, se o verbo é podeis, terminado em IS é desinência que indica a segunda pessoa do plural. Então, qual é o sujeito nessa segunda frase aqui? É o vós. Vossa excelência, podeis vós dizer a verdade? É o uso do imperativo que põe o outro, né, no momento da ação, né? Cobra do outro uma atitude. E aqui não, vossa excelência é o sujeito. Vossa excelência pode dizer a verdade? E aí ele pode remanchear e dizer que não pode dizer a verdade, né? Então são dois usos diferenciados. E aí as pessoas são diferentes, tá? Bom, a outra observação que eu trouxe para vocês é o emprego da terceira pessoa do plural. A terceira pessoa do plural
tem um emprego semântico e não só gramatical. Porque a gente pode usar a terceira pessoa do plural para indeterminar sujeito. Então, para indeterminar o sujeito. Repare nessa primeira frase. As crianças brincavam na rua e quebraram uma janela. Ora, qual é o sujeito do brincavam? O sujeito do brincavam é um sujeito simples, as crianças. Então, esse brincavam aqui tem um sujeito que é um sujeito simples, que é a palavra crianças, né? Quando a gente coloca ali e quebraram uma janela, esse sujeito do quebraram não vai se referir, quer dizer, se refere à palavra criança, mas eu não posso dizer que o sujeito de um verbo está dentro da outra oração. Cada oração funciona como se fosse uma casa. Cada casa tem o seu sujeito, o seu verbo, o seu complemento, né? Eu não posso dizer que esse verbo aqui tem um sujeito e o sujeito dele está lá na outra oração. Então, o sujeito do brincavam é as crianças. O sujeito do quebraram é o pronome eles, elas, que está em elipse. Então, é como se eu dissesse, as crianças brincavam na rua e elas quebraram uma janela. Tá? Então, o sujeito está em elipse. Mas a referência do sujeito é as crianças também. O sujeito não é um sujeito indeterminado. A referência de sujeito está determinada. O mesmo grupo de crianças que brincou é o mesmo grupo de crianças que quebrou a janela. Tá? Então, aqui, esses dois verbos na terceira pessoa do plural, eles indicam sujeito simples ou o sujeito simples em elipse, mas é um sujeito determinado. Agora, se no texto não tivesse essa referência, simplesmente se a gente tivesse uma frase assim, alguém que chega em algum lugar e exclama, ih, quebrar a janela. Ora, existe uma referência anterior desse quebraram a janela? Eu posso dizer que nesse segundo exemplo, o sujeito é as crianças? Não. Porque podem sim, as crianças podem ter quebrado a janela, pode ter sido um pássaro, pode ter sido o vento, pode ter trincado, sei lá, por algum motivo especial, né? Então a janela pode ter quebrado por inúmeros motivos, não precisa necessariamente ter um sujeito que pratique aquela ação do verbo. E aí, quando a pessoa não sabe qual é a natureza daquela ação, a respeito do agente daquela ação, uma estratégia que a língua nos dá é colocar o verbo na terceira pessoa do plural. Então, a terceira pessoa do plural, sem referente anterior, me indica que o sujeito é um sujeito que está indeterminado. Reparem que se a gente disser assim, e olha, telefonaram para você. Às vezes você até sabe quem telefonou, conversou com a pessoa, mas está com pressa e na hora de dar o recado, telefonaram aí para você, vê lá qual é o recado. E às vezes o recado está escrito em algum lugar, ou está na secretária eletrônica, enfim, né? E você usa o verbo na terceira pessoa do plural, ou para não se comprometer, né, com o enunciado, ou porque você não sabe quem praticou aquela ação, né? Então, colocar o verbo na terceira pessoa do plural é uma marca de indeterminação, tá? Então, tem que prestar atenção na terceira pessoa do plural, porque pode servir para indicar um sujeito simples, ele, eles, elas, né? Ou pode servir para indeterminar o sujeito, tá? E a última observação que eu queria trazer para vocês a respeito desse assunto é em relação à mistura de pronomes. Na norma culta, não se misturam as pessoas verbais. Gente, isso daqui é importantíssimo, tá? É importantíssimo não só para a redação, mas para vocês que mandam e-mail, né? Ou escrevem relatórios, ou, enfim, fazem a comunicação no trabalho, né? Então é importantíssima essa regra aqui. Não se misturam as pessoas verbais.
Se você escolhe mandar um e-mail, escrever uma redação, fazer, sei lá, um arrazoado qualquer, enfim, se você escolhe usar a segunda pessoa do singular, você tem que usar a segunda pessoa do singular o texto inteiro. É uma questão de coerência textual. Se você escolhe usar a terceira pessoa, os pronomes de tratamento, você vai usar o pronome de tratamento o tempo inteiro. Então, normalmente a gente não faz isso, por isso que é uma regra importante de gravar, que é para a gente se condicionar a pensar diferente, a escrever diferente. Olha só, você pode responder o e-mail que te mandei? Se eu disser para vocês assim, qual é o erro dessa afirmação? Muitos vão dizer, nenhum. Não tem erro nenhum não, você pode responder o e-mail que eu te mandei. Qual é o problema dessa frase? Nenhuma. Qual é o problema dessa frase? As pessoas verbais. Ó, você pode responder o e-mail que te mandei aqui. Não pode. Você é pronome de tratamento, terceira pessoa do singular, né? Porque está no singular. Que te mandei, segunda pessoa do singular. Então eu estou misturando o você com o tu. Eu estou misturando a terceira pessoa com a segunda pessoa. Não pode. Mas a gente faz tanto isso, tanto, que a gente nem percebe que está errado. Agora, numa questão de concurso, a banca vai jogar exatamente com isso, com aquilo que o senso comum acha que é o certo, mas que gramaticalmente está errado. Essa questão, né, de acertar essa frase. Ou colocar tudo na segunda, ou colocar tudo na terceira. Por exemplo, colocando tudo na segunda. Podes responder o e-mail que te mandei? Ai, mas fica estranho, fica falso, fica nada, é porque a gente não está acostumado a usar. Agora, existem regiões do Brasil que é enorme, no Pará, por exemplo, no sul, em que eles usam, né, o tu o tempo inteiro. O tu para eles é muito mais frequente do que o você. Então é uma questão de uso, de convenção, tá? E aí é regra. Ou coloca tudo na segunda pessoa, ou coloca tudo na terceira. Pode responder o e-mail que mandei a você? Então você vai escolher se o você vai ser o sujeito ou se vai ser o objeto. Porque não pode repetir os dois, né? Você pode responder o e-mail que eu mandei para você. Então, também a redundância é um estilo feio, né? Então, a gente pode escolher ou colocar na segunda pessoa, se na região que você mora, né, do país, não se usa muito a segunda pessoa, usa a terceira. Pode responder o e-mail que eu mandei a você? Pronto. Tá? O que a gente não pode fazer é esse primeiro caso aqui, que é colocar a segunda pessoa e a terceira. Isso aqui não pode. Tá legal? Bom, então por agora basta. Até a próxima.